Olá, tá começando o 117º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, temos por aqui um Felipe Espósito recém-recuperado. Tudo bem? Tudo bom, Marcos? Pois é, depois da correria da semana passada, a semana de evento é sempre uma loucura. Esse fim de semana já foi um pouco mais calmo, então agora já dá pra respirar um pouco mais. Quer dizer, respirar no Brasil tá meio difícil, né? Mas a gente tenta. Seria cômico se não fosse trágico, mas eu dei risada mesmo assim. E o que pouca gente lembra, né, ou pensa, enfim, considera que depois da correria do evento, aí começa a correria do pós-evento, que deve ser maior, eu imagino, né? Tanto de informação espalhada que sai por aí em matérias e comentários exclusivos e uma outra entrevista e texto miúdo de regulamentação, de não sei o quê. Aí que saem as novidades que a Apple decide não anunciar no evento, tem que sair caçando, né? O pós-evento é bem mais corrido justamente por isso, porque na hora ali a gente já sabe mais ou menos o que vai ser anunciado, já tem tudo meio pré-escrito, para quem não sabe como funciona, a gente meio que pega ali os compilados de rumores, o que a gente sabe das nossas fontes, e já deixa tudo no jeito para publicar assim que é anunciado no evento. Mas aí do pós, cabe a gente sair vasculhando, ler letrinha miúda, ler press release da Apple, procurar informação em site de operadora, então são bastante coisinhas que a gente tem que ir atrás, então o pós é sempre mais corrido mesmo. E falando em informações e atrás, etc., Felipe Espósito começou a semana ganhando o mundo aí. A gente já vai falar sobre isso, notícia para quem mora aqui no Brasil e está de olho nos novos iPhones. Mas quero começar rapidamente com alguns follow-ups que acumularam aqui em relação às últimas semanas. E a gente tinha comentado recentemente sobre o Apple TV Plus, até por conta da ESPN, que ia lançar um hub próprio dela de esportes, poderia talvez concorrer com a Apple, iniciativas dela de streaming, de esportes, etc. E a gente falou sobre o Apple TV Plus como um todo, né, como ele se posiciona frente ao resto aí do mercado e também a própria oferta interna ali de serviços. E a gente repercutiu, falou o que a gente acha, e por coincidência, a gente não tinha, quer dizer, eu ainda não tinha visto, eu vi depois, mas por coincidência, o PH Santos, um abraço gigantesco, adoro o PH Santos, tinha publicado um vídeo sobre isso, falando sobre o Apple TV Plus e basicamente também, né, o título do vídeo inclusive é Apple desistindo do Apple TV Plus, fracasso vem aí, ele tenta colocar os títulos mais provocadores ali pra galera clicar e assistir, e ele faz uma análise bem profunda dessa situação também, e não vou falar que ele ecoa, porque ele publicou o vídeo primeiro, mas tem muitos reflexos de coisa que a gente acabou discutindo aqui também, e vale a pena dar uma espiadinha nesse vídeo. Você chegou a ver, enfim, você deu uma espiadinha nesse vídeo, Felipe? Eu vi um trecho do vídeo, ainda não consegui assistir ele inteiro, mas sim, ele faz algumas pontuações bem interessantes, comparando também o Apple TV Plus com outros serviços. E ele até, né, fala ali em um determinado momento que não é sobre necessariamente só a qualidade, né, das séries, mas a questão da plataforma, os investimentos. Então tem muitas coisas aí envolvidas. Tem ele até aborda aquela história da Apple, que talvez o pessoal sempre insiste que a Apple deveria comprar a Disney. Então é um vídeo bem bacana que vale a reflexão aí sobre várias coisas que nós já trouxemos aqui também para a fonte em relação a o que vai ser do Apple TV Plus aqui para frente, como que a Apple enxerga isso, né? Que nós também falamos sobre a Apple ter supostamente, né, segundo relatos de terceiros, diminuindo os investimentos, sendo mais seletiva com o que ela produz. Então, para quem, né, é interessado, né, por TV Plus, eu sei que vários ouvintes do Alfonte gostam até que a gente fale sobre. Vale a pena dar uma conferida nesse vídeo, sim, porque tá bem legal. Exato. O Jonathan Bruno mandou pra gente, comentem o vídeo, né? A gente tinha falado, e ele comenta sobre tanto o cenário de parte de audiência, os investimentos dela se traduziram não só em prêmios, e teve Emmy nesse fim de semana, inclusive, então, mas prêmio nem sempre se traduz em audiência, é isso que o PH explora, e o retorno sobre investimento da parte mais literal, né? Mais de 20 bilhões investidos aí, pra qual é o retorno exatamente? Pra vender iPhone no fim das contas, e às vezes nem pra isso eles conseguem. Enfim, vai ter o link aqui, e pra quem não conhece o PH Santos, conheça o PH Santos, esse é um cara que só acerta na mosca. Acompanhem, assinem, porque eu, assim, o cara como pessoa, adoro PH Santos, um abraço gigantesco para ele. Inclusive, sobre o lance da ESPN, o Marcos Aguiar falou que a ESPN tem força, né, para popularizar o streaming de esportes na Apple TV,
E se for como o ESPN tá dentro já do Disney Plus aqui no Brasil, vai ser um sucesso. Ele falou que é fantástico assistir o conteúdo que não tá na TV a cabo, e esse ano ele viu todo o Tour de France das etapas começando às 8 da manhã, e sem, ele falou, as besteiradas aí do pessoal comentando, ele falou dos comentaristas brasileiros que começam às 10 da manhã com a corrida no meio. Ele falou, ainda falando de esporte ao vivo por streaming, no Brasil, quem gosta de futebol já assina 4 serviços para ver as competições e às vezes mais de um serviço para ver seu time na mesma competição, caso do Globoplay e também do Prime Video para ver a Copa do Brasil. Com certeza, esportes levaram um público para assinar streaming que passava longe aí do habitual e que gasta muito, e falou, só o Premiere custa quase R$60. Esse mercado de esporte a gente sabe bem que essas assinaturas são bem caras. Se a Apple conseguir, de fato, se consolidar como uma plataforma de esporte, com certeza vai ser legal para muita gente. Eles estão tentando, mas ao mesmo tempo também é o que a gente já comentou aqui, que é difícil justamente porque a Apple ela é essa empresa que o foco dela é a tecnologia, não plataformas de streaming, então neste momento o foco dela não é, né, é ser ali de fato algo de esporte, mas que ela tente, ela queira se consolidar, talvez uma vontade de algum executivo, sei lá, do Ed Kill, mas é muito complicado para a Apple conseguir se consolidar de fato tal qual uma ESPN, mas que eles estão tentando, eles estão, né, do jeito deles. É um mercado onde há dinheiro, e onde há dinheiro e oportunidade, por que não tentar? Mas é aquilo que a gente até comentou, né? A ESPN existe desde sempre como canal de esportes. A Apple TV Plus apareceu agora e esporte é um negócio satélite do negócio satélite, e deles fazendo acordos, né? Mas ainda é uma coisa muito local, né? A Apple, ela opera com um pouco mais de umbiguismo lá no negócio, mercado americano, estava com acordo para fazer coisa da NFL também, o lance de beisebol, e o próprio futebol que ela comprou, a gente brinca que ela comprou o Messi para levar para os Estados Unidos e poder fazer os streamings lá, etc. A operação dela ainda é menor, né? E não sei, eu fico pensando se o Ed Kill gostasse de xadrez, se ia ter o Apple Chess Plus pra a gente ver campeonato de xadrez. E eu acho que é mais, não vaidade exatamente, mas é um hobby de executivos, como você falou, o Ed Kill, também o próprio Phil Schiller e, sei lá, eu não vejo colar, mas se isso leva esporte para as pessoas que gostam, maravilha, sejam felizes. Agora, a gente comentou recentemente sobre a função Cleanup, que o Felipe testou, que vai chegar no iOS, deve, né, chegar no iOS 18.1, que serve para você fazer limpeza rapidinha de fotos, tirar um elemento que você não gostou, passa o dedo ali por cima, aí atira. E o Almir Júnior falou que ele removeu a única pessoa em primeiro plano de uma foto tirada no modo retrato, isso para sobrar só o fundo, né? Ele falou, não só o fundo foi inventado, ele colocou entre aspas aí, com uma excelente qualidade, como esse mesmo fundo passou a estar focado, e na foto original a pessoa estava focada, mas o fundo não. Ele falou que achou incrível essa atenção ao detalhe que só a Apple tem, e falou, e sim, eu sei que dá para alterar o foco de qualquer fundo de fotos tiradas aí no modo retrato, mas tá aí mais um exemplo de uso que parece que mandou bem, né? Na minha experiência, como eu já até mencionei aqui outras vezes, os testes estão sendo mistos, mas em geral tá sendo mais ruinzinho do que bom, depende da complexidade da foto. Coisas menos complexas, sei lá, né? Você quer tirar uma sujeirinha, uma coisa pequena, um objeto pequeno, ele funciona, né? Esses dias mesmo eu fui postar uma foto no Instagram que pareceu, sei lá, aqueles fios de postes em cima. Passei o dedo lá, ele apagou, ficou bonitinho, não deixou nada borrado. Agora, quando eu tento fazer algo mais complexo que envolve, sei lá, multidões, muitas pessoas no fundo, um fundo muito colorido, aí em algumas fotos ele dá uma escorregada, mas, né, é aquilo, é o primeiro beta, por mais que eu ainda tenha aquela opinião de tipo, poxa, né, a Apple já demorou tudo isso para lançar algo que não tá tão legal quanto os outros, mas tá, é o primeiro beta, a Apple ainda tem outras atualizações para lançar, o negócio vai ser lançado oficialmente só lá pro final do ano, né, então, em outubro, provavelmente final de outubro, mas os resultados estão mistos. Então tem tempo ainda para a Apple dar uma melhorada. Porém, eu acredito que porque a grande parte das pessoas pretende fazer com ele, que é justamente, sei lá, tirar uma mancha, apagar um fio de poste, para esse tipo de coisa acaba que funciona bem. Esse é um detalhe removator. Não dá pra. Tipo, esse uso que ele fez aqui, né? Que ele comentou que removeu a pessoa que estava em primeiro plano, a única pessoa para deixar só o fundo na foto. Esse é um caso de uso
por qual não me parece que é o foco da Apple, apesar dele ter visto o resultado e gostado, falou, bom, ele inventou o fundo certo com foco, mas ainda assim o lance é você tirar isso, é um fiozinho, tem uma pessoa lá no fundo na praia, você tirar, né? Não dá pra imaginar que ele vai fazer esse tipo de milagre não nesse começo aqui de história. Eu imagino que isso vai evoluindo, né? Meio natural, que isso vai evoluindo cada vez mais e a Apple vai melhorando até com o feedback das pessoas que forem passar a usar agora, porque são casos de uso de mundo real, não só o que a Apple acha que as pessoas vão usar com base em dados que ela tem, né? Então, isso a gente deve ver uma aceleração de melhora, mas não vai fazer absolutos milagres. Vai fazer o trabalho de alguém que sabe mexer bem no Photoshop, que como é que a pessoa faria para tirar um cachorro perdido ali no fundo, o fio, como você comentou, acho que é mais... Vale ir com essa expectativa e o que vier depois aí é lucro. Exatamente. Agora, antes de a gente seguir com o follow-up, deixa eu só comentar rapidinho que alguém está fazendo um trabalho muito minucioso com uma furadeira aqui em cima, então se vazar som de furadeira, a gente tentou ao máximo evitar, mas não teve jeito, então é melhor ter episódio com um pouquinho de furadeira do que não ter episódio, né? Mas deixa eu seguir com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas, entrando já nas repercussões do evento, até dúvidas também que pintaram sobre o evento. O Fabiano falou, dúvida monstra e diversas exclamações, tá com dúvida de verdade. O Watch Ultra 2 vai ter a detecção de apneia? Vai ter tanto o Apple Watch Ultra 2 e também o Series 9, segundo a Apple, todos esses modelos eles vão receber a detecção de apneia, até porque já foi confirmado que o Series 10 tem os mesmos sensores, chip do Series 9, então por conta disso a Apple está trazendo isso como um recurso, mas de só, claro que né, o hardware já estava lá nesses modelos, mas uma atualização de software para o Series 9 e Ultra 2 vai trazer também né, a detecção de apneia, que no caso já vai ser liberado agora com o WatchOS 11, hoje, dia 16 de setembro, quando a Apple vai lançar iOS 18, WatchOS 11, e a Apple até falou que conseguiu a aprovação do FDA e de mais não sei quantos países para liberar a apneia de sono. Não sei se o Brasil está no meio dessa lista porque ela não deu uma lista detalhada, mas como ela falou que mais de 100 países, possivelmente até no Brasil já deve estar disponível, então hoje quando o WatchOS 11 ser lançado oficialmente. Agora, esse lance da apneia ainda segue, pelo menos está me deixando muito curioso para saber como é que eles conseguiram fazer, porque pelo visto é só acelerômetro mesmo, né? É a movimentação do pulso, interrupção da respiração durante a movimentação do pulso, e aí eles fazem a detecção com base em amostras de tempo mais longas, etc. Você viu detalhes mais técnicos a respeito disso, ou a Apple está guardando as 7 chaves aí? Como é que ela fez? Detalhes mesmo ainda não. Talvez agora com o liberamento do recurso para todo mundo, aí a gente descubra melhor como funciona. Mas dá a entender que realmente ela fez toda uma volta, né? Mudou ali, talvez até a forma como os dados são processados, porque antes de lançar o Series 10, nós até encontramos nos códigos ali algumas referências de que a Apple estava mexendo nos algoritmos de saúde, né, de como ela processa os dados de saúde do Apple Watch. Então pode ser que ela tenha, de fato, encontrado um novo jeito de entender a apneia de sono, justamente porque em outros relógios que detectam a apneia de sono, esse recurso é totalmente baseado no oxímetro. Mas a Apple está com aquele problema do oxímetro, que lá nos Estados Unidos ela não pode usar, no Series 10 continua, né, o hardware está ali, mas vem desativado porque ela não pode. Né? Se eventualmente ela conseguir resolver, acredito que ela libere uma atualização de software para fazer funcionar. Mas então ela teve que descobrir um outro jeito de entender a apneia de sono para não depender desse sensor que ela não pode usar lá nos Estados Unidos. Mas fica até o questionamento para a gente saber se esse método que eles inventaram é tão eficiente quanto os relógios que possuem a detecção através ali do sensor de oxímetro. Estou bem curioso para saber a hora que pintar mais detalhes sobre isso. A gente vai seguir falando repercussões até sobre o Apple Watch também e as reações de vocês que vocês mandaram pra gente em gigahertz.fm/feedback. E a gente estava curioso mesmo para saber o que vocês tinham achado, né? Porque o que a gente achou a gente repercutiu aqui semana passada. Mas antes de seguir em frente, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN que segue patrocinando a fonte e segue oferecendo até 3 meses de bônus, de brinde a mais quando termina a assinatura do plano anual em expressvpn.com/afonte. Tudo isso depois de você testar por 1 mês de graça e ver como é fácil colocar no seu iPhone, no Mac, no iPad, na Apple TV, na TV mesmo, dependendo do modelo, no roteador de casa, para você navegar do jeito mais seguro web afora, especialmente no celular, né, ou no computador mesmo. Se você depende de Wi-Fi públicos para trabalhar, tem uma vida muito móvel, então o do aeroporto, do avião, do hotel, da lojinha, do restaurante, enfim.
seus dados geralmente são o preço da conexão, mas você deveria poder dizer não, que seus dados não vão ser o preço e mesmo assim poder acessar porque são os seus dados, né? Os sites que você acessa, servidores, conteúdos, por quanto tempo, aplicativos, etc. Tudo isso você protege roteando a sua conexão pela VPN da ExpressVPN e passa a ser tudo criptografado e nem ela sabe o que você faz com a sua conexão. E sobre streaming, a gente já falou agora um pouquinho do M, se você quiser ver coisas que não estão aqui no Brasil, mas que foram indicadas ao M, despertou sua curiosidade, você assina a ExpressVPN, se conecta ao país, Estados Unidos provavelmente, onde está disponível esse conteúdo, vai lá no serviço de streaming e você destrava isso, porque cada país tem um conteúdo diferente, você acessa por meio da ExpressVPN e consegue assistir a isso. Eu vejo assim todo dia aqui na Apple TV de casa, especialmente com o HBO Max, onde tem The West Wing, que eu adoro. Agora, para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, vai em expressvpn.com/afonte e dá uma espiadinha, testa por um mês, e quando você for e você vai querer assinar o plano anual, você recebe 3 meses de graça ao final dos 12, testou por 1, usou por 12, depois você tem mais 3 em expressvpn.com/afonte, link na descrição. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN! Valeu, e vamos lá, o Thiago Ferraz, falando ainda sobre o Apple Watch, comentou o seguinte: eu tenho um Apple Watch Série 8 e fui naquela página de comparar os produtos da Apple. Comparei o meu com o Série 10 e o Ultra 2, que eu estava pensando em trocar pelo 10, né? Ele falou que gosta muito do modelo original, ou aventurar no Ultra pela cor nova, que ele achou bem bonita também nas fotos. Tirando as evoluções de chip e outras coisas que ele falou que ele não é um ultra atleta para usar, ele falou que como mora nos Estados Unidos, se ele comprar um novo, ele vai fazer um downgrade de recursos, justamente porque o Série 8 dele tem o oxímetro. Então dá para ver que mesmo sendo uma funcionalidade que mesmo quando apareceu o pessoal não levou muito a sério, não era muito preciso, ainda assim agora a ideia de perder isso para quem mora nos Estados Unidos é uma coisa que pesa. Então a gente pode ver o impacto em vendas mesmo, especialmente nesse comecinho, enquanto a Apple não tem uma indicação de uma solução a respeito disso, de que o oxímetro pode ser que a pessoa nem usasse todo dia, mas só de não ter a opção de usar, se ela quiser, se ela precisar, pode dar uma segurada aí, né? Exatamente, e isso é uma questão até para mim, porque eu tenho hoje um Série 7, o meu tem todos os recursos, e eu estou, né, cogitando comprar um, só que se eu comprar nos Estados Unidos, também eu vou perder o oxímetro. Então a minha ideia é conseguir comprar de outro lugar, tentar comprar em outro lugar, justamente para não perder esse recurso, porque sim, você vai perder o oxímetro se você comprar um novo nos Estados Unidos, não importa se você restaurar backup, você vai perder o oxímetro, porque quando veio toda aquela confusão, quando aconteceu tudo aquilo, na época a Apple já imediatamente passou a vender modelos que tinham aquilo desativado por software, né, o oxímetro, mas os modelos que estavam à venda em outras lojas, Best Buy, Amazon, você ainda conseguia encontrar o Series 9 original, vamos dizer assim, que ainda tinha o recurso ativado. Só que no caso do Series 10 já vem de fábrica, todos os modelos que serão vendidos nos Estados Unidos já vão vir com o oxímetro bloqueado, então infelizmente não tem jeito. Para quem quer comprar Apple Watch fora, se o oxímetro é importante para você, se você realmente quer ter o recurso, vai ter que comprar em outro país. Mas ele vem, o sensor, o oxímetro está lá, né? Ele só vem desativado só para quem comprar nos Estados Unidos. Qualquer outro país, beleza, né? Isso, o sensor continua lá, o hardware é o mesmo, até porque a ideia da Apple provavelmente é eles esperam resolver isso quanto antes. Pode ser que não role, mas sei lá, se amanhã a disputa judicial for encerrada, eles conseguem lançar uma versão nova do WatchOS que traz de volta o oxímetro para todo mundo. Então, pode ser que daqui a alguns meses a situação se resolva e todo mundo ganhe o oxímetro de volta. Então, o hardware está lá, mas neste momento vem desativado por software. Para explicar mais ou menos como que a Apple faz isso, ela criou um sisteminha dentro do WatchOS que ele detecta pelo part number, né, o modelo. Então ela criou uma nova variante do modelo, um finalzinho lá com uma sequência de letras e números específica, e o sistema lê assim, ó, todos os modelos de Apple Watch que tem o final XYZ, você vai desligar o oxímetro. É essencialmente assim que funciona. E aí, no caso, essas letrinhas são para os modelos que são vendidos dentro dos Estados Unidos. Então o sistema detecta esses modelos e imediatamente já bloqueia o recurso. Se ela resolver a disputa lá com a Máximo, aí ela pode amanhã lançar um WatchOS 11.1 que remove esse bloqueio e aí o oxímetro volta a funcionar para todos os modelos. Mas, de novo, a gente não tem nem previsão de quando que isso vai ser resolvido. Lembrando que já faz quase um ano. Foi em 18 de dezembro
e exclusivo, né? Foi do 95 Mac que a Apple anunciou que ia interromper nos Estados Unidos as vendas do Série 9 e do Apple Watch Ultra 2 e depois voltou rapidamente as vendas, mas sem o oxímetro habilitado. Então vai fazer um ano já que tá embolado isso aí. Eu não teria apostado que um ano depois a situação seguiria a mesma, o que mostra como a Apple não está disposta a aceitar nenhuma derrota nos tribunais, porque ela sabe que se ela aceitar uma, aí vem todas na sequência. Então ela não pode ceder de jeito nenhum. Imagino que nesse meio tempo ela esteja pressionando a máxima e falar, cara, se você aceitar um acordo, eu te dou hoje um cheque. Mas se você não aceitar, eu vou continuar bloqueando e você não vai ganhar nada. O que você quer fazer? E o CEO da Máxima deu uma entrevista falando, não, isso aqui é existencial pra gente. E tem toda uma questão mais macro que a Máxima é vista como quase uma patent troll mesmo, de ir atrás disso aí. Então tem muitos aspectos, mas eu não esperava que um ano depois esse nó ainda estivesse tão atado, tão firme assim quanto está agora, de não ter mesmo a função nos Estados Unidos. Essencialmente é um cabo de guerra e ninguém quer abrir mão, nem a Apple, nem a Máximo, porque abrir mão de qualquer um dos lados abririam precedentes, então ninguém quer isso. E se ninguém abrir mão, a patente da Máxima ela só vence em 2028. Então seriam alguns anos aí pela frente até o oxímetro voltar para o Apple Watch, ou até a Apple talvez redesenhar de fato o sensor, mudar, adotar um novo sensor que usa uma tecnologia diferente, aí ela consegue habilitar isso para os futuros. Mas reforçando, o hardware está ali, mas está desativado por software. A questão realmente é se vai ser até 2028 ou antes, né? E isso é importante, porque até 2028 significa que se a Apple fizer qualquer tipo de acordo, alguma coisa assim, ela vai ter que basicamente pagar para a Máxima até 2028 por todo o Apple Watch vendido, porque tem esse sensor. Então, eu aposto justamente nessa alternativa. A Apple dá algum outro jeito de desenvolver um oxímetro que não infrinja nenhuma patente que tenha ali a ver com a Máxima, para ela poder voltar a vender isso aí, sem ter que pagar, que seja centavos para a Máxima a cada Apple Watch vendido pelos próximos 3 ou 4 anos, né? É uma situação difícil para ela. Com certeza. Agora, partindo para as repercussões que vocês mandaram para a gente de iPhones, o Danilo Ribeiro falou o seguinte: para mim, a única justificativa de me manter no iPhone Pro é o ProMotion. E é ridículo o modelo base não ter isso ainda. Ele falou, como também não vi muito avanço nos iPhones 15 Pro e 16 Pro, vou continuar no meu 14 Pro. Se o iPhone 17 do ano que vem, né, o de base, tiver o ProMotion, que ele falou que ele deve perder esse nome, né, por ter Pro no nome, e o 17 Pro não tiver nada que me interesse, devo migrar para o 17 base, isso ignorando o tal do iPhone 17 Slim, Air, coisa assim. Essa questão do ProMotion, a gente sabe que convence muitas pessoas a migrarem, né, a fazerem o upgrade para o Pro. Eu sempre vejo alguém discutindo, né? Tem o pessoal que fala que não faz diferença, o pessoal que fala não, porque o 120 Hz muda tudo, o pessoal que fala que não precisa ter no baratinho, porque grande parte das pessoas não se importa. Eu fico meio a meio nessa discussão, porque pela minha experiência, sei lá, pessoas normais fora da bolha da tecnologia que usam smartphones, ninguém sabe exatamente o que é 120 Hz. A pessoa até consegue, sei lá, perceber que é mais fluido, mas se ela dá um telefone de 60 Hz na mão dela, ela vai usar ali do mesmo jeito, não vai fazer tanta diferença. Então, acho que a Apple sabe disso e justamente por isso que eles não incluem no modelo não Pro. Porque as pessoas que compram, grande parte das pessoas que compram o não Pro, não é algo que faz falta para elas, então a Apple economiza dinheiro com isso. E para as pessoas que se importam, a Apple consegue convencer elas a pagar mais caro no Pro. E o nome ProMotion já me faz acreditar que isso não vai vir tão cedo para os modelos não Pro. Tem sempre um rumor de que nesse ano a Apple vai trazer o ProMotion para o mais barato. Até hoje nunca aconteceu. Já tem rumor de que no 17 isso vai acontecer. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria, sei lá, que a Apple vai tentar trazer 90 Hz, alguma coisa assim, para os próximos, mas não 120, porque daí ela chama de outra coisa que não seja ProMotion, né? Daí ela tenta fazer um meio termo. Mas o ProMotion, mas tanto que, sei lá, o iPad, os outros iPads que não são Pro, até hoje também não tem ProMotion, né? Todos eles são 60 Hz, só o Pro que tem o ProMotion. Então, eu apostaria que no futuro, talvez com esse 17 Slim, a gente tem aí uma tela de 90 Hz, um pouco mais fluida, mas que o ProMotion 120 Hz vai continuar sendo exclusivo do Pro, porque, de novo, é um recurso que a Apple provavelmente identificou que a grande parte das pessoas não se importa, mas tem um grupo que se importa e está disposto a comprar o Pro só por causa disso. Exatamente. Eu levantei a hipótese dos 90 Hz nesse fim de semana com o Arthur de Virgílio, abraço pra ele,
do Bom Dia Tech, repercutindo até o texto que eu escrevi no Mac Magazine, que se chama O Último iPhone Pro, e ele encapsulou essa minha ideia de que os iPhones 16 normais, o Plus, por exemplo, nesse ano, é para ter um apelo pra galera que não tá disposta a pagar tanto pelo iPhone Pro, porque não tem muita diferença para usuários comuns em relação ao iPhone do ano passado. O link vai estar aqui na descrição, mas eu fiquei tentando pensar num nome que seria o ProMotion de 90 Hz. Um HD Motion, um Retina Motion, Liquid Motion, sei lá. Mas não consegui chegar a uma conclusão. E a minha expectativa é essa igual de todo mundo, né? Não é possível. A essa altura já me parece artificial limitar isso só nos iPhones Pro. E deve ter alguma coisa da tela, LPTO, sei lá, alguma coisa técnica. Mas se a Apple quisesse, ela tinha colocado já no iPhone não Pro. Ela sabe que as pessoas querem uma coisa dessa ou que algumas pessoas sentem falta disso. Não tem no iPhone não Pro. Enfim, então a expectativa também é essa. E o Danilo confirmou uma desconfiança que eu tenho, que assim, das pessoas que sabem o que é isso, muitas preferem, se elas puderem, comprar o iPhone Pro só porque tem isso, mesmo que não tire proveito do, sei lá, Dolby Vision, 4K, 120 frames por segundo e você transferir direto, gravar num drive externo. Quem que usa isso, né? Poucas pessoas, esse é o meu ponto, né? Então tá aí o Danilo basicamente confirmando uma desconfiança que eu tinha aqui, e não só ele, mas a gente também ouvi falar no fim de semana coisas muito parecidas. E a minha expectativa é sim, né? Algo motion nos iPhones não Pro do ano que vem, porque, pelo amor de Deus, né? Assim espero. Agora, já sobre as repercussões e evoluções dessas notícias todas de uma semana pra cá, você, antes da nossa gravação aqui, já começou a segunda-feira dando uma notícia que já tô vendo que já tá ganhando outros sites mundo afora aí sobre o iPhone no Brasil. Temos data? Aparentemente temos data, porque na semana passada a Apple anunciou, tanto que a pré-venda lá nos Estados Unidos começou já na sexta-feira, dia 13, e o lançamento oficial é nessa sexta, dia 20, quando as pessoas começam a receber, quando chega nas lojas. E a Apple falou lá no site que no Brasil a pré-venda começaria no dia 24 de setembro, numa terça-feira, uma data bem esquisita, no meio da semana. Mas não tem lugar nenhum falando, ó, pré-venda nesse dia, lançamento oficial nesse dia. Só tem a data de pré-venda, igual no ano passado, que também foi bem parecido. A Apple anunciou que a pré-venda seria numa quarta-feira e não tinha informação alguma de quando que os iPhones chegariam no Brasil. No ano passado o lançamento foi uma confusão, né? Teve um problema de logística, nós comentamos sobre, eu apurei. E nesse ano, talvez até já justamente para evitar que as pessoas se decepcionem com o iPhone não chegar num dia específico, a Apple deixou meio aberto, mas a Fast Shop deixou escapar uma informação do site deles, porque eles anunciaram a pré-venda dos novos iPhones, e aí tem uma promoção especial, eles vão dar um voucher para comprar coisas no site deles, para quem comprar o iPhone na pré-venda. E aí lá no documento fala, né, a pré-venda do iPhone 16 ocorrerá de 24 de setembro a 27 de setembro, que é na sexta-feira da mesma semana. E no site, né, no Apple Newsroom, no site press release da Apple, eles falam lá nas letrinhas miúdas, além dos países que vão receber o iPhone no dia 20, no dia 27 o iPhone 16 chegará em mais países. Eles dão lá alguns exemplos, né, Macau, mas não tem a lista completa. Porém, considerando que eles falam que, se eu não me engano, são 20 países que vão receber o iPhone no dia 27, e considerando essa informação da Fast Shop, dá a acreditar que o lançamento oficial no Brasil será também no dia 27 de setembro. Então, provavelmente na semana que vem teremos pré-venda e venda, já tudo de uma vez só. Agora, por que que a Apple não fala a data? Por que que a Apple tem tanto mistério no Brasil? Eu acho que tem um misto de regulamentação e logística. Primeiro porque aqui a gente depende da Anatel para homologar os aparelhos. Eu sei que eles já estão encaminhados, mas ainda não saiu a certificação. Então talvez até para se proteger de, não deu tempo de homologar, eles fazem a pré-venda, mas, né, se não deu tempo, segura o envio dos aparelhos até eles conseguirem regularizar tudo. E também a questão de logística, porque ano passado eu até apurei lá no RBR, eu falei disso na matéria que eu escrevi esse ano. O lançamento foi bem confuso porque, pelas minhas fontes de mercado, as lojas receberam os aparelhos literalmente no decorrer da sexta-feira que estava marcado para ser o lançamento, né? Então, o lançamento acho que estava marcado para o dia 29
E eu lembro que no dia 29 à noite que algumas operadoras começaram a receber. Eu lembro que o nosso amigo William Max, abraço William, foi numa loja da Claro e falaram pra ele, olha, não chegou, tenta voltar aqui à noite pra ver se chegou. Daí ele foi lá à noite, agora chegou. E eu conversei com o pessoal de mercado e me falaram, olha, a Apple segurou até o último minuto o envio, né? Seja lá por um problema de logística deles, talvez porque o Brasil não é exatamente uma prioridade. Então, talvez até por isso a Apple tente se proteger, não dando uma data, tipo, vai lançar dia 27. Chega dia 27, não tem iPhone nas lojas, e o pessoal falou, ué, não era dia 27? Então eles falam, pré-venda dia 24. Quando lança? Amanhã ou depois, né? Fica aí. Mas a Fast Shop deu a entender que a expectativa é receber os aparelhos já no dia 27 mesmo, e que, né, repetindo a tendência do ano passado, lançamento uma semana depois dos Estados Unidos, que não é primeira leva, mas considerando que antes a gente esperava até 2 meses para ganhar um iPhone novo aqui, é um tempo muito bom, né? Receber já na semana seguinte do lançamento global. Totalmente. Eu fico pensando, não sou engenheiro de código do consumidor, mas se você pode vender alguma coisa sem ter uma expectativa de data de entrega, né? Pré-venda de hoje, você comprou quando receber. Sei lá, uma hora você descobre, espera aí, mas obrigado pelo dinheiro. Eu não sei se pode, se alguém souber, conta pra gente. Então, eu tô falando isso que a minha expectativa é que até o início da pré-venda a gente tenha uma confirmação da data do início de entregas, de vendas nas lojas, porque mesmo que seja 2, 3 dias, né? Acho que é importante você informar isso pro consumidor. Porque vai que são 6 meses, né? A Apple não faria isso, eu imagino. Mas você abriria oportunidade desse tipo de coisa acontecer, né? Agora, sobre as vendas nos Estados Unidos, a gente foi vendo aí as apurações, né? O Mintico falou sobre isso também. O pessoal tenta até fazer um pouco de leitura das folhas de chá ali com relação a quanto tem de estoque de cada um, com base em quanto vendeu, porque se a entrega está mais distante, quer dizer que você vendeu mais, o estoque está baixo. O pessoal foi apurando isso, então a gente tem 2 informações aparentes, né, nada confirmado pela Apple, sobre o início dessas vendas. A primeira é que até como a gente tinha repercutido, que eu comentei do texto do Mac Magazine, a demanda pelo iPhone 16 Pro nesse ano está baixa e a demanda pelo iPhone 16 Plus na pré-venda, isso está até 48% maior do que como tinha sido no ano passado. A gente também viu o pessoal de olho nos estoques tentar intuir quais foram os iPhones, as opções de cor, de modelo mais vendidas ou mais procuradas em relação às outras, né, que acabaram ficando com o estoque um pouco mais flexível aí, né, de cor principalmente. Sim, já temos alguns dados interessantes baseados no que a gente consegue ver ali mesmo da disponibilidade dos aparelhos. E, primeiro de tudo, me chama a atenção isso que o Mentico reportou, que este ano a demanda pelo 16 Plus está maior, o que indica que talvez a ideia lá do iPhone Slim possa funcionar, porque a gente sempre comentou aqui que esse modelo do meio entre o iPhone de entrada e o iPhone Pro, sempre foi meio esquecido. O Mini nunca deu muito certo, o Plus nunca deu muito certo, mas esse ano eu vi muita gente comentando, tipo, nossa, o design do iPhone 16 está mais bonitinho do que o Pro, né? Que o pessoal quer cores novas, o layout da câmera tá diferente, então querendo ou não, se você olhar lado a lado, até parece que o que é novo é o 16, não o 16 Pro, que tem exatamente o mesmo design, tirando a cor dourada, tem o mesmo design do 15 Pro. Já o 16 parece um pouquinho mais novo, embora também não seja lá essas coisas. Então eu vi muita gente falando, tipo, nossa, acho que vou me arriscar e ao invés de comprar o Pro, vou comprar o 16 Plus. Então parece até pra mim que pode ser um experimento já para esse tal iPhone Slim, né? Que seria esse novo iPhone do meio entre o de entrada e o Pro. Talvez a Apple já até use isso para medir mesmo o mercado, ver se o pessoal compra essa ideia de um iPhone com design mais bacana venda mais do que um iPhone Pro. E pelo que o Mintico falou aqui, realmente parece que esse ano a demanda do Plus cresceu bastante, né, porque do ano passado foi bem fraca, enquanto dos outros modelos chegou até cair em comparação com o ano passado. Porém, os modelos Pro ainda assim são os mais populares, especialmente o Pro Max, né, o iPhone 16 Pro Max é o mais procurado, e tudo indica que o modelo mais procurado desse ano é o de 512 GB, né, que é um modelo mais caro. A Apple tirou 128 já no ano passado ainda, agora começa em 256, e o pessoal já está procurando o de 512, né, porque o iPhone
vai ganhando aí novos recursos de vídeo, as pessoas vão querendo tirar mais fotos, gravar vídeos com ProRes, 4K 120, esse tipo de coisa consome muito espaço, então parece que quem está comprando o Pro Max já está optando pelas versões com mais armazenamento. E agora em questão de cor, parece que é a mais vendida até agora, né? De novo, isso é tudo com base na disponibilidade dos aparelhos, né? Vendo, checando os estoques. O que está mais em falta é o titânio preto, que a Apple disse que ficou mais escuro esse ano. Então parece que essa é a cor favorita, mas o dourado, pelo que eu estava até olhando aqui, porque é o que eu quero comprar, também está com uma certa escassez já comparado ao titânio natural e ao prata. Então, para quem está se preparando aí para comprar um iPhone novo, se você quer o preto ou o deserto, né, que é o dourado, é bom já reservar na pré-venda, correr atrás, porque esses aparentemente são os modelos mais procurados do ano. Eu não sei se eu tô bem na média da população, mas tudo que eu li fez sentido. Porque assim, se eu fosse comprar o iPhone esse ano, eu compraria o iPhone 16 Plus e não o Pro pela primeira vez na vida, pela quantidade de funções tidas como o Pro que ele recebeu. Mas se eu fosse comprar o iPhone Pro, eu compraria o preto e minha última escolha seria o marrom. Então é exatamente como o mercado está reagindo a esses novos iPhones. Você falou do Slim, cada vez que me dizem que eu leio sobre iPhone Slim, mais certeza eu tenho de que esse não vai ser o nome, porque eu acho esse nome meio cretino. iPhone Air, ok, algum outro nome, acho que o Air já é uma marca, se você já fala Air, as pessoas já sabem sobre o que você está dizendo, né? Você não tem que explicar de novo. Slim, às vezes tem uma conotação que não é um xingamento, mas é magrelo, não é magro, sabe? Então pode, não sei, eu acho estranho. E Slims tem que ensinar para uma boa parte do mundo o que significa. Enfim, já passo o recado. Se eu fosse apostar, seria alguma coisa assim. Mas eu fico bem curioso e, inclusive, né, por conta dessas notícias todas que estão aparecendo aí, que apareceram no fim de semana, de demanda, etc., as ações da Apple nesse começo de dia, a gente está gravando antes da abertura do pregão, mas já estão sendo negociadas, naquela pré-venda de ações, etc., elas estão em queda de 2%, 2,5% só hoje, né? Pode ser um reflexo justamente dessa, não uma rejeição, mas essa recepção bem morna do mercado a essas novidades todas, inclusive também a isso do iPhone Plus, tá aparentemente com uma demanda mais alta, o que eu tenho certeza que não está pegando a Apple de surpresa, tá? Ela não colocou por acaso as coisas que são Pro no Plus e falou, nossa, meu Deus, não percebemos, as pessoas vão comprar que coisa. É de propósito, óbvio que é de propósito, né? Inclusive, meu ponto acho que é esse, né? Ela tá tentando forçar a migração de quem tá satisfeito o suficiente com o iPhone, mas sem gastar tanto assim, porque o iPhone ficou muito caro e ninguém precisa comprar mais o iPhone novo, especialmente se tem o de 1, 2, 3 anos atrás. Então essa fórmula não pegou ela de surpresa, mas aparentemente pegou o mercado de surpresa a ponto dele assustar e tá vendendo agora de manhã as ações da Apple, vamos ver não só como isso se desdobra nos próximos dias, mas também, especialmente aí, na divulgação de resultados financeiros dela, que deve pegar essas primeiras semaninhas aí de disponibilidade dos iPhones, é sempre um termômetro muito importante, até para chegar no final do ano, né, e ver a divulgação seguinte. Isso vai ser bem, bem, bem interessante de acompanhar. Agora, na contramão disso tudo, o 9to5Mac fez uma enquete para saber do pessoal. Galera, vocês, como abriu a pré-venda nos Estados Unidos, né, vocês compraram um iPhone na pré-venda? E se vocês compraram, qual foi o modelo que vocês escolheram? É tudo ao contrário do resto do mundo, aparentemente. O pessoal da galera que, assim, a maioria não comprou. Então, dos votos aqui, 37% não comprou. Mas da galera que comprou, o pessoal tá mais de olho no Pro, né? Porque é 95Mac, o pessoal mais especializado, mais ligado em tecnologia, etc. Mas ainda assim, eu assustei com a diferença entre os modelos Pro e os não Pro aqui no resultado da enquete. De novo, o nicho, né, do site é o pessoal já que provavelmente vai sempre escolher o modelo Pro, então não chega a ser uma surpresa. Acredito que se fizer essa pesquisa fora de um site tech, o resultado já seria mais misto. Embora sim, de novo, o modelo Pro é o mais vendido, as pessoas gostam de comprar o Pro porque tem o fator que é tipo, é o topo de linha, tem o que tem de melhor, o que oferece tudo de melhor. E mesmo quem não vai gravar vídeo em 4K 120, compra porque quer ter o melhor, acha que um dia vai usar. Então, o Pro ele é o mais popular, mas a gente tem visto aí, eu pelo menos os vi no Threads acompanhando o pessoal gringo que tá falando sobre os novos iPhones, muita gente que tá igual o Marcos falou, tem às vezes hoje um Pro
e tá pensando em comprar um 16 Plus pela primeira vez para ver se rola, né, tem o downgrade da tela, mas tirando isso o pessoal tá bem mais empolgado com o 16 Plus porque tem as cores diferentes, tem o design que parece mais novo, é mais leve do que os modelos Pro, então o pessoal parece que esse ano tá bem mais interessado nos modelos não Pro do que em outros anos. Eu tô bem curioso para ver como é que vai ser o desempenho de processador. Apareceu um teste que esses primeiros que aparecem lá nunca dá para confiar muito. Tem que esperar chegar mais gente, testar, etc, para ver lá como é que são os números. Mas eu tô achando que o A18 normal, o desempenho de processador vai até superar o da versão Pro do ano passado, que não sei se vai ser inédito, mas é a primeira vez em alguns anos que isso acontece. E o próprio fato dos iPhones 16 não Pro terem recebido o chip do ano é que é o nome que a Apple escolhe. Ela podia ter chamado de A bolinha da mesma, né? Mas chamou de A18 junto do A18 Pro. Existe um desencontro de informações sobre o chip. Eu não sei se você já leu mais a respeito disso ou se você sabe mesmo que é o seguinte. O A18, ele é basicamente os chips A18 Pro com os núcleos desligados ali que deram errado na fabricação, ou é um outro chip de verdade, o que aí acho que seria uma coisa meio inédita nesses últimos anos aí do processo de fabricação da Apple de chips. Pelo que a gente investigou, até vendo, né, código de iOS, é exatamente o mesmo chip. Eles pegaram o A18 Pro e aí, né, fizeram aquela versão Binet, que é isso que você explicou, sei lá, chip que não deu certo, desliga o núcleo, vende como não Pro, mas a CPU é exatamente a mesma e a diferença deles está na GPU. Eles têm a mesma CPU, a mesma RAM, só que o Pro ele tem gráficos mais poderosos. Mas essencialmente o mesmo chip. A Apple não fez chips diferentes, que essencialmente os chips de Macs também, né, M4, M4 Pro é mais ou menos, tirando as versões super, ultra high-end, o M4, M4 Pro, né, ainda não tem M4 Pro, mas M3, M3 Pro, é exatamente isso. Ela faz um chip e aí ela pega o que não deu certo, desliga os núcleos, vende como a versão de entrada e é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, é até interessante, porque tinha falava, a Apple vai fazer um chip novo pro modelo não Pro, mas é praticamente o mesmo chip. Acho que para tarefas do dia a dia a performance vai ser muito parecida, só vai notar a diferença mesmo, sei lá, quem passa o dia inteiro jogando no celular ou quem fica editando vídeo, porque daí nessas coisas a GPU faz diferença. Mas para CPU parece ser exatamente a mesma assim. E falando ainda sobre chips, uma coisa que já saiu, e de novo, vamos esperar sair mesmo os telefones para mais gente testar e subir lá, mas parece que quando o assunto é o A18 Pro, o desempenho dele é superior até o dos chips M1 dos Macs, de quando os Macs ganharam o chip Apple Silicon. Isso me chamou bem a atenção. Com certeza, né? O poder aí de um Mac M1 agora dentro do iPhone. Os chips de iPhone já eram bem rápidos, bem poderosos, mas é bem impressionante ver, né, um chip de celular passando aí o M1, que chamou tanto a atenção na época em que a Apple anunciou, e nos deixa ansioso para o futuro, para ver o que isso vai desbloquear lá na frente. Eu particularmente adoraria ver, até comentaram lá na matéria no 95Mac, né? Tipo, poxa, o iPhone agora tem o poder do M1. Seria muito legal se a Apple trouxesse o Stage Manager para o iPhone. Tipo, atravessar, você liga o cabo USB-C e aí liga no monitor e você transforma o iPhone num computador. A Samsung faz isso já com os Galaxy. Mas a gente sabe que a Apple quer vender iPhone, Mac e iPad, que ela não vai fazer isso tão cedo, né? Mas é impressionante, sim, ver que o A18 Pro provavelmente tem até mais performance do que o chip M1 que se destacou tanto já por ser bem poderoso e também eficiente. A essa altura, toda a diferença de coisas que tem ou que não tem no iPhone em relação à concorrência é uma decisão. Né? A Apple sabe que existe o DeX da Samsung, por exemplo, ela sabe que as pessoas gostariam de usar o iPhone assim, então se não tem, não é que ela não pensou sobre isso. Ela já pensou e decidiu não fazer. É por isso que eu concordo com o Felipe, né? Se ela consegue vender iPhone e Mac, para que ela vai fazer o iPhone virar um Mac, né? Mas que seria muito bacana poder conectar o iPhone no monitor e usar como um desktop, nem que fosse com a experiência capada tipo um iPad, já seria talvez suficiente aí para ajudar no dia a dia de muita gente. Certamente me ajudaria. Agora, um mistério que tinha ficado no evento, eu tinha certeza que ao longo do evento a Apple fosse pela primeira vez falar sobre memória RAM nos aparelhos, porque a memória RAM agora é um dado importante por conta de inteligência artificial. Então eu achava, primeiro que eu achava que assim, né, os iPhones Pro vão ter 12 GB de RAM e os iPhones não Pro vão ter 8 GB de RAM para que tudo possa rodar
a Apple Intelligence, que aparentemente precisa de pelo menos 8 GB de RAM, e foi por isso que os iPhones não Pro do ano passado não ganharam, que eles têm 6 GB. Nada disso aconteceu. Primeiro, não teve nada sobre memória RAM no evento, nem em detalhes depois, nada assim, e foi numa entrevista com o Johnny Strauss, que é o cara que lida com a parte de hardware e chips, etc., ele revelou o mistério, né? Solucionou o mistério, acabou com o suspense sobre memória RAM nesses modelos todos desse ano. A Apple não costuma falar de memória RAM em iPhone, ela fala, né, de Mac, mas não de iPhone, iPad. Mas teve essa entrevista e ele falou, né, confirmou que todos os novos iPhones têm 8 GB de RAM por conta do Apple Intelligence. E aí é engraçado porque ele veio justamente com esse discurso de que com o Apple Intelligence a RAM se torna um aspecto importante. E aí nós trouxemos 8 GB de RAM que vai ajudar não só o Apple Intelligence, mas vários outros aplicativos. Mas, tipo, eu fico pensando, né? Cara, eles já sabiam do Apple Intelligence quando fizeram o iPhone 15 e não Pro. Dava já pra ter colocado 8 GB de RAM nesse iPhone, mas decisão que a gente sabe, né? Quiseram empurrar o modelo Pro, quiseram convencer as pessoas a comprarem o Pro, então... Mas olha só, né? Quem diria que RAM é importante para recursos, para jogos, para inteligência artificial, que é algo que a Apple veio antes mesmo de anunciar, o Apple Intelligence já vinha falando, porque nossos aparelhos são os melhores para tarefas de IA. E agora tá aí, mais do que confirmado. E como você falou, né? Da mesma forma como eles escolheram não trazer 8 GB de RAM para os modelos não Pro do ano passado, eles também escolheram não colocar mais do que 8 GB nos modelos Pro desse ano. E se eu não me engano, já tem um rumor de que os próximos terão mais RAM. Talvez vai subir para 12 se os próximos Pro. E aí, com certeza, vai ser aquele discurso de trouxemos ainda mais RAM para que os modelos Pro desse ano façam ainda mais coisas. Mas já tinha Apple Intelligence esse ano, podia ter, mas tem que vender iPhone, né? A Apple vive de vender iPhone todo ano. Então é óbvio que eles vão fazer coisas a conta-gotas. Mas tá aí, a Apple falando de RAM, porque sim, RAM é bem importante para esse tipo de tarefa. Sim. E eu vou fazer um contraponto aqui, o seguinte, se eu estivesse a cargo do orçamento de RAM da Apple, eu teria feito exatamente o que ela sempre fez. Ela sempre segurou muito porque não precisava quer dizer, não precisava. Vocês vão lá, vocês vão entender o que eu vou falar, né? Para o sistema, aplicativo, tinha o suficiente. Se tivesse mais, ia acabar sobrando. E, de novo, eu penso aqui sobre a massa de pessoas. Não é sobre a gente que usa uma maior porcentagem de funções do iPhone do que a média populacional mundial, né? Então, não, entre aspas, não precisava. Chegou o lance de da noite para o dia, as máquinas precisavam de mais RAM. O que a Apple fez? A gente falou sobre isso algumas vezes ao longo do ano passado inteiro aqui. Todo estudo que saía das IAs da própria Apple, tanto de projeto de código aberto que ela tinha feito para treinar ali, compartilhar com a comunidade, desenvolvimento, etc., até os próprios internos dela, ainda assim saiu estudo, falava sobre métodos de tornar o meio de campo do uso da IA mais leves na memória RAM, até compartilhar também um pouquinho com SSD, etc. Memória, otimizar para pouca memória sem você abrir mão do desempenho. A gente viu isso ao longo do ano passado inteiro ela fazer. Então, agora que a Apple Intelligence está lançada, mas mais ou menos, e as funções estão aí, mas mais ou menos, e as que funcionam, vão funcionar mais ou menos em relação a uma OpenAI e coisa assim, você não precisa ter esses 12 GB de RAM, porque 8 estão dando conta. Quando a Apple Intelligence expandir, etc, etc, aí, de novo, eu no cargo de orçamento de memória RAM, agora libera porque vai fazer falta. Nesse momento seria melhor ter? Claro que seria melhor ter. 1 tera de RAM, óbvio, né? Mas se não vai precisar, não teria por que liberar, né? Tem até uma conversa sobre Macs, né? Um rumor que eu não estou muito convencido 100% ainda, de que todos os próximos Macs já vão sair de base com 8 GB de RAM, por conta também de IA. Os iPhones com 8 GB de RAM, todos eles nesse ano serem 8 GB, isso me deixou um pouco com o pé atrás sobre acreditar que todos os novos Macs vão partir de 16. Eu acho que vai ter Mac com 8 GB ainda. Pois é, Marcos, tanto que no caso do iPad M4, né, que de novo, a Apple trouxe o M4 primeiro para o iPad, até hoje a gente ainda não tem Mac M4, deve ser lançado no mês que vem. E no caso do iPad Pro, os iPads M4 têm versões com 8 GB de RAM ainda. O modelo de 256, 512 de armazenamento, eles têm 8 GB de RAM. Aí se você comprar com 1 TB ou 2, daí sobe para 16 GB de RAM. Então,
Pois é, então também acredito que se existe um M4 já com 8 GB de RAM, por que a Apple não usaria, né? A Apple gosta de aproveitar todos os centavinhos, então acredito que em algum Mac ainda vai ter a versão com 8 GB de RAM. Talvez, sei lá, no MacBook Pro, o modelo de entrada É, comece com mais RAM, mas o MacBook Air eu acho que ainda vai continuar vindo com 8 GB de RAM, sim. ou vai sair um MacBook Slim e esse vai ter o giga de RAM. Agora a gente descobriu mais detalhes sobre agora, tanto a parte de funcionamento até da evolução aí de como é que vai ser o iOS 18. Tem um detalhe sobre a caixa dos novos iPhones que viraram notícia aí nos últimos dias. Mas antes disso, eu vou agradecer aqui a Gorilla Shield, que também está patrocinando esse episódio aqui do A Fonte e está com o cupom GHZ para você que entrar em Gorilla com um L só e Shield, de escudo mesmo em inglês, né? gorillashield.com.br e comprar os produtos deles. Eles têm desconto no site. Se você usar o cupom GHZ, você ganha 5%, que é acumulativo com o que está no site. Desconto cumulativo é sempre difícil de achar. Eles vendem capinhas, inclusive capinha para os novos iPhones já tem à venda lá na Gorilla Shield, películas também, fone de ouvido, né? Tanto fone de ouvido Bluetooth quanto fone de ouvido aquele mais para exercício mesmo, o coco grande por cima da orelha também, né? Carregador, bateria externa, cabo, tem acessório para Mac, tem acessório, tem mochila, tem copo térmico, tem aspirador USB-C, aquele pequenininho que eu uso aqui agora para limpar teclado, coisa assim, controle gamer também. Entra lá, gorillashield.com.br, dá uma espiadinha, tem muita coisa. E se você usar o cupom GHZ no checkout, ou se você clicar aqui no link na descrição para cair já no site com o cupom aplicado, você ganha 5% de desconto. Mais uma vez, gorillashield.com.br. Muito obrigado, Gorilla Shield, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield! Muito bem, quem aproveitou nos últimos, 30 anos aproveitou, quem não aproveitou não aproveita mais. Não tem mais adesivinho da Apple nos novos iPhones? Que absurdo é esse? Pois é, a Apple já tinha tirado os adesivos da caixa dos novos iPads. E agora é o fim de uma era. A Apple tirou os adesivos da caixa do iPhone. Eu lembro que até o pessoal fazia muita piada quando a Apple tirou o carregador. Falava, tá, mas o adesivo não faz mal pro meio ambiente, né? Mandar adesivo tudo bem. Agora tirou o adesivo também. Não tem mais adesivo. O que, assim, eu uso os adesivos do meu? Não, porque eu já tenho 50 mil adesivos aqui em casa de todos os produtos Apple que eu já comprei e nunca usei os adesivos. A Apple provavelmente sabe que as pessoas já têm ou não usam, fica lá guardado na caixa. Mas que era um toque legal? Era. Eu achava super legal. Abria a caixa lá, olha aqui os adesivos, que bonitinhos. Ficava lá. Agora não tem mais, né? Daqui a pouco o iPhone vai vir num saco de papel. Mas tá aí, né? Não chega a ser uma surpresa. A Apple diz que quem quiser o adesivo pode, numa loja da Apple, pedir na hora de comprar. Então você vai lá, compra o seu iPhone novo e você fala, quero um adesivo. Aí eles te dão, mas só vale na Apple Store, né? Então, sei lá, você vai comprar na operadora, na iPlace, em qualquer lugar, ficou sem. Aí se tem uma Apple Store perto de você, ainda tem a opção de ir lá e pedir um adesivo quando você comprar um iPhone novo. Talvez até sem comprar, se você chegar lá, pedir com muito carinho, pode ser que o vendedor te dê um adesivo, mas não vai ser mais distribuído a rodo assim dentro da caixa dos aparelhos. Muito bem, vamos ver quando vai pintar o primeiro processo coletivo de quem está se sentindo lesado por não ter mais adesivo na caixa. Assim como, e agora falando sério, eu tenho certeza que nos próximos dias vai ter notícia de processo coletivo representando pessoas que vão comprar o iPhone, vão receber no dia do começo das vendas, e que a Apple falou que esse é o iPhone com Apple Intelligence e não vai ter Apple Intelligence. Tenho certeza que vai ter processo coletivo por conta disso, inclusive porque a Apple não está se ajudando. A campanha dos primeiros dias é o quê? Hello, Apple Intelligence. A gente já sabe o que está acontecendo, mas você botar num outdoor em Nova York um negócio desse, Nova York não sabe o que está acontecendo. Eu acho que vai ter processo coletivo por conta disso. Porque assim, não é a primeira vez que a Apple anuncia um iPhone novo, destacando recursos que viriam depois. O modo retrato, lá no iPhone 7 Plus, foi assim, a Apple lançou o modo retrato e falou, lançou o iPhone 7 e falou, olha, o 7 Plus tem modo retrato, mas vai chegar no final do ano com uma atualização de software. E eu lembro que nenhuma das primeiras propagandas mostrava o modo retrato. Falava, o iPhone 7 Plus tem zoom 2x, mas nunca mostrava o modo retrato. Agora eles estão literalmente baseando toda a campanha do iPhone 16 em cima do Apple Intelligence. E não só isso, eu acho que se a Apple estivesse mostrando os recursos que vão chegar mês que vem,
Até daria pra passar um pano. Agora ela já tá mostrando até aquela Siri contextual que sabe-se lá quando que isso vai estar disponível. Tá mostrando o Genmoji também, não nessas campanhas de vídeo, né? Mas no site já promove Genmoji, essas coisas, e é tudo recurso que vai chegar, sei lá, em dezembro. Aí eu já acho que é forçar a amizade mesmo. Pois é, vamos ver, mas é só especulação aqui sobre o processo, mas essas coisas. Tem tanto processo por muito menos que acaba virando de verdade processo coletivo, acho que esse pode acontecer. Principalmente nos Estados Unidos. Exatamente, né? Tropeçou na porta da Apple, pronto, vamos processar o Tim Cook. Agora, sobre uma coisa que você publicou lá no 95Mac é o seguinte, né? Tinha uma especulação de que os novos iPhones viriam lá para a parte de foto com um formato novo chamado JPEG XL, que é um método novo de compactação para as fotos ProRAW, que são gigantescas, né? Não teve nada sobre isso no evento, em letras miúdas ali, no pós-evento também, talvez por ser uma coisa meio técnica demais. E o John Siracusa, do podcast Accidental Tech Podcast, ele achava que isso ia ter nos novos iPhones, e o evento foi embora, não teve isso, e falou, bom, então tá bom, né? Não tem. Mas não, parece que tem. Tem sim, nós descobrimos através dos códigos do iOS 18, que tá para sair hoje para todo mundo, já tem a versão RC, que é essencialmente a versão final. E aí, vasculhando lá, nós descobrimos que os iPhones 16 Pro têm sim suporte ao JPEG XL, que é um formato que consegue preservar mais a qualidade da foto e ao mesmo tempo ter uma compressão muito melhor. Então resulta em arquivos menores, porém com qualidade até superior à do JPEG padrão. E a Apple vai oferecer no iPhone 16 Pro a opção de você tirar fotos RAW, ProRAW, usando esse novo formato. Então você terá 3 opções lá. O JPEG Lossless, que é o formato tradicional, porque a foto RAW essencialmente ela faz a captura e ela também salva junto as informações, né, de cor, de iluminação da foto, para você fazer os ajustes depois. E aí esse arquivo acaba ficando bem pesado, né? Se você pegar um JPEG em qualidade máxima e juntar isso com informações de luz, de cor, acaba gerando um arquivo bem pesado. E agora o usuário vai poder escolher se ele quer fazer a foto ProRAW usando o JPEG tradicional, um JPEG XL Lossy, que tem um pouco de perdas, e o JPEG XL Lossless, que também vai manter ali a qualidade original da imagem capturada pelo sensor. E a gente até encontrou ali algumas referências da própria Apple sobre o tamanho dos arquivos, né? Então, para exemplificar, uma foto, se você pegar o seu iPhone 15 Pro hoje e tirar uma foto ProRAW que usa o JPEG padrão ali no fundo, ela vai ter cerca de 75 megas, né? Uma foto 75 megas. Com esses formatos novos, se você pegar a mesma configuração, ProRAW 48 megapixels, porém com o JPEG XL Lossless, você vai ter 46 MB. Então é quase metade do tamanho para tirar uma foto ProRAW com a resolução máxima do sensor. E aí você também vai ter a opção de tirar o JPEG XL Lossy, que daí cai para 20 MB, ou diminuir para 12 megapixels, que você pode ter arquivos RAW de, sei lá, 11 MB, que é o exemplo menor que tem da Apple. Então, para quem faz muitas fotos em RAW, né, para quem é geralmente fotógrafo que gosta de mexer bem no detalhe de cada foto na pós-edição, aí agora teremos esse codec, esse formato novo para processar as fotos ProRAW com arquivos muito menores. Então, para fotógrafos, com certeza é uma ótima novidade. E eu também acredito que a Apple não falou nada porque é algo muito técnico, poucas pessoas realmente entendem. Sei lá, ia começar a falar, o JPEG XL na apresentação, acho que ia ser uma coisa muito vaga para a maioria das pessoas. Então, tá no sistema, vai ter no iPhone novo, mas ela realmente não deu muito destaque para esse recurso, provavelmente por ser algo muito técnico mesmo. E eu já brinquei no texto do Mac Magazine que assim, se você apresentar o evento, mostra o evento para alguém que não acompanha de tecnologia, mas que compra iPhone porque a câmera é melhor. A pessoa vê a parte da câmera e fala assim, o que mudou na câmera? A pessoa já não vai saber dizer. Então se você apresentar esse pedaço aí, o que o JPEG Lossless XL, também não, mas que bom. Excelente saber que você, uma foto que ocupava 75 MB, abrindo mão de uma outra coisa, você pode chegar a 11 MB, ainda assim nesse formato de compressão, que não é que nem um 11 MB da versão passada, que você só ia perder muita qualidade, né? Ele mantém o máximo de qualidade. Bem interessante isso aí, especialmente porque o que todo mundo mais tem no iPhone que ocupa espaço é foto, né? Se você tiver um jeito novo de comprimir sem perder qualidade, excelente. Vai ser retroativo isso? Acho que não, né? Só para fotos novas tiradas? Ou vai se aplicar a tudo que já está lá? Só para fotos novas tiradas não vai ser retroativo, e a Apple diz que para visualizar
o suporte está disponível no iOS 7 em diante. Então, quem tem, né, devices no iOS 17 pode, né, trocar, sei lá, por iMessage, mandar foto, pode visualizar sem converter esse arquivo, mas para capturar mesmo só a partir de agora, indo lá nos ajustes, escolhendo capturar, e a partir de agora as fotos serão capturadas nesse formato, mas ele não vai converter fotos antigas. Maravilha. Agora, uma outra coisa que você também publicou lá no Night 5 Mac, de um outro detalhe que a Apple não deu durante o evento e no pós-evento também, é que os iPhones 16, eles têm agora você diz, tem uma mesma função de privacidade que os iPads Pro M4. Que função que é essa? Pois é, e isso quem descobriu lá atrás ainda, na época do iPad M4, foi o nosso colega, amigo Guilherme Rambo, abraço Rambo, e ele descobriu na época, fuçando ali, né, o Rambo tem as artimanhas, ele encontrou algo chamado Secure Exclave, que é basicamente, hoje já existe o Secure Enclave, que é um chipzinho que cuida da parte de segurança, que armazena os dados biométricos lá do Touch ID, Face ID, ele foi criado lá na época do iPhone 5S, justamente por conta do Touch ID, e depois no iPhone 6 a Apple até comentou, ele salva as coisas do Apple Pay, então tudo que é relacionado a informações muito sensíveis fica nesse Secure Enclave, que é um chipzinho dedicado a guardar essas informações para que, sei lá, se o sistema for comprometido, isso está num chip separado e o hacker, enfim, não tem acesso facilitado ao Secure Enclave. Com o chip M4, o Rambo descobriu algo chamado Secure Exclave, que seria uma nova versão ali que tem ainda recursos mais especiais, recursos diferenciados no quesito de privacidade. E o que o Rambo descobriu é que com esse Secure Exclave, a Apple consegue pegar aquela bolinha que indica se você está usando a câmera ou o microfone, que aquilo é renderizado por software, né? O iOS detecta que a câmera está sendo usada, que o microfone está sendo usado, e aí ele liga aquela bolinha ali. Com o Secure Exclave, aquela bolinha, aquela luzinha verde ou laranja é renderizada pelo chip e não pelo sistema. Então, isso torna ainda mais difícil de algum aplicativo mal intencionado hackear o sistema e conseguir usar a câmera ou o microfone sem acender a luzinha para você ver que aquilo está acontecendo. Ela trouxe primeiro para o iPad Pro M4, que tem tela OLED, e aí, como no OLED, né, a tela é toda preta, você consegue gerenciar melhor isso. Um exemplo é a Dynamic Island. O sistema usa ali o OLED para renderizar só a bolinha verde na área preta ali na status bar, por cima do sistema, né? Então, para o usuário normal não faz diferença. Só que aquela bolinha, quando você vê isso no iPad Pro M4, você não está vendo uma interface do sistema, você está vendo literalmente algo que tem um chip dedicado fazendo aparecer em cima da imagem para ele cuidar que aplicativos de terceiros não consigam adulterar essa informação. O que é exibido ali. E agora nós descobrimos que este Secure Exclave também está, né, faz parte do chip A18, né? O A18 é a base do M4, então até faz bastante sentido. Eles compartilham ali a mesma arquitetura. Então, nos iPhones 16 também terá, né, os iPhones 16 chegam com esse sistema novo de segurança que garante aí melhor privacidade, que garante que os aplicativos não vão te enganar para usar a câmera e para usar o microfone, por exemplo. Maravilha, vai ter link sobre isso aqui na descrição do episódio. Agora, antes da gente fazer uma... Acho que como hoje sai o iOS 18, acho que era bom a gente falar sobre o que a gente viu, o que a gente achou aí ao longo desses últimos meses, se a gente lembra que está usando o iOS 18 em comparação com como é que era no último ano, etc. Mas teve uma outra notícia, e essa foi uma que fez bastante barulho aí nessa última semana, também publicada por você lá no 95 Mac, sobre, em português é trava de ativação, aquele Activation Lock. É bloqueio de ativação. Bloqueio de ativação, exatamente. Agora, com o iOS 18, vai ter bloqueio de ativação para partes também dos novos iPhones. A Europa não teve um colapso nuclear quando deu essa notícia, não? Pois é, essa notícia tem dois lados e, essencialmente, já para quem usa iPhone, existe, né, o Activation Lock, o bloqueio de ativação, que, por exemplo, seu telefone foi roubado, você perdeu, entra lá no Find My, no site do iCloud, e você consegue bloquear seu iPhone para que outra pessoa não consiga ativá-lo, né? Se você restaurar o iPhone e tentar apagar as coisas, ele vai pedir o ID Apple do dono e aí não tem como usar mais esse iPhone. Só que o que a gente sabe que acontece no mercado cinza,
O pessoal geralmente pega esses telefones roubados, perdidos, e vende para retirada de peça, né? Para pegar a bateria, porque a Apple em si não vende peça original, a não ser distribuir elas para as autorizadas de reparo da Apple. Então o pessoal pega, vende peça, vende bateria, placa, câmera, tudo que dá para reaproveitar em outros aparelhos. E agora com o iOS 18, a Apple está trazendo esse bloqueio de ativação para as peças. Então, quando você instalar o iOS 18 e quando você colocar o seu ID Apple, ativar o Find My, você não vai vincular só o número de série do seu iPhone à sua conta, mas você também estará vinculando o número de série de cada peça, da bateria do iPhone, da câmera do iPhone. E se você tentar pegar essa peça e colocar em outro aparelho, ele vai pedir o ID Apple do aparelho em que aquela peça estava, tal qual se você tentasse pegar um iPhone de outra pessoa e tentasse usar, restaurar, você não vai conseguir. Então, particularmente, eu acho que esse é um recurso muito importante para desmotivar ainda mais, né, o furto, o roubo de aparelhos. Acho que é muito bacana. Mas tem o contraponto da reparabilidade, né? Porque a Europa mesmo sempre ficou muito em cima da Apple. E a Apple ela até introduziu, porque ela anunciou isso no começo do ano. Passou meio batido porque ela falou muito discreto no meio de um monte de coisa. Quando ela anunciou que estaria tornando os reparos mais fáceis, que facilitaria o reparo de iPhones. Ela falou, olha, nós vamos trazer o bloqueio de ativação para as peças de iPhone. Mas sem muitos detalhes, agora a gente sabe melhor como que isso funciona. E, né, realmente tem esse lado, porque se você parar para pensar, de fato também torna ali um pouco, por mais que a Apple fale que está facilitando os reparos, porque agora ela deixa você trocar partes de iPhone, não que não podia, você sempre podia, sei lá, pegar a tela de um iPhone e colocar em outro, só que sempre dava algum problema, o Face ID não ativava, tinha uma calibração que só a Apple conseguia fazer. Agora, quando você troca, sei lá, você pega um outro iPhone e pega a bateria e a câmera dele, o próprio iOS vai falar, opa, detectei uma peça nova, você quer calibrar para fazer tudo funcionar bonitinho? Então a Apple está dando essa opção. O contraponto é, você vai ter que lembrar a senha, você vai ter que saber a senha do iPhone que veio de onde veio essa peça, né? Então, eu vejo muitos casos, nós até reportamos no 95Mac, o pessoal de empresas de reciclagem mesmo, que sempre criticam a Apple, que fala, pô, sei lá, às vezes a escola jogou fora 100 iPads velhos e não tem o que fazer com eles, porque era iPad de aluno que não sabe mais a senha e a Apple não faz nada com isso, né? Não tinha o que fazer, a não ser usar para peça. E agora, nesse quesito, vai ficar um pouquinho mais complicado. Eu tô bem curioso para ver como que... Dois lados, né? Primeiro, eu sei quem vai falar disso. A iFixit, tô esperando para ver a iFixit falar disso. E depois, a União Europeia, que com certeza vai ter o que comentar. Mas, particularmente, eu achei um recurso bem interessante. Eu que já tive um iPhone roubado na Paulista, que foi parar na Santa Efigênia, que certamente virou a tela de um iPhone, bateria de outro, etc, etc, eu acho isso ótimo, né? Porque aí você reduz a demanda por iPhones roubados para esse tipo de coisa também, né? Mas eu brinquei da Europa, mas eu consigo ver isso sendo entendido, interpretado como um problema nessa parte da reparabilidade de uso livre de hardware, essa coisa mais do it yourself, etc. Também tô curioso para ver como é que vai ser essa repercussão. Mas eu brinquei, mas é sim, positivo, porque faz até sentido. Eu acho que foi no próprio 95Mac que saiu a matéria falando assim, que a Apple está tornando os iPhones inroubáveis, porque se você roubar, não tem muito o que fazer, né? Você não consegue destravar, você não consegue, né? Eu gosto desse tipo de iniciativa, mas claro que vai ter mesmo. Você não consegue melhorar de um lado sem piorar do outro. Aí você tem que ver o que faz... O que vai ser um benefício de bem comum, é sempre um argumento meio estranho, mas ainda assim de bem comum para a maior parte das pessoas, eu acho que esse cai aí nessa lista. Agora, antes, na verdade, de a gente falar sobre o iOS 18, entre a gente começar a gravar e agora, saíram os reviews, já os primeiros reviews dos AirPods 4, né, que são os AirPods que a Apple anunciou na semana passada, com duas opções, uma com cancelamento ativo de ruído, mesmo não tendo a borrachinha ali na ponta, e o outro mais basicão mesmo, sem o cancelamento de ruído. E a gente já tem aqui as impressões dos sites que receberam ele à frente aí do lançamento, e, enfim, comentaram o que eles usaram, como é que foi a conclusão deles aí nos últimos dias, né? Pois é, acabaram de sair aí os primeiros reviews dos AirPods 4, anunciados na semana passada, e eles parecem bem promissores. Primeiro, uma coisa que eu gostei, dando uma olhada bem rápida entre os reviews, é que parece que realmente os AirPods 4 com e sem cancelamento de ruído são praticamente os mesmos AirPods no quesito de som, né? No quesito de driver,
pessoal falou que a experiência, né, de qualidade sonora é bem consistente entre os dois modelos. Então, se você pegar o AirPods 4 sem cancelamento de ruído, você ainda assim terá a mesma qualidade sonora do modelo com cancelamento, que isso era um receio que eu tinha da Apple, sei lá, adotar também drivers de menor qualidade no modelo mais barato, e aparentemente não é o caso. Eles têm a mesma qualidade sonora, mas claro que daí no caso dos AirPods 4 com ANC, você tem, né, o cancelamento de ruído melhorado ali, que você de fato consegue ter algo para isolar o que você está ouvindo do lado de fora. Então, muito legal da Apple ter feito isso, até porque no caso antes, né, esses AirPods eles substituem o 2 e o 3, e o 2 ele tinha uma qualidade sonora bem inferior à dos AirPods 3, e agora pelo menos, independente de qual você escolher, o som vai ser o mesmo, né, com exceção do cancelamento de ruído, que faz muita diferença. E o pessoal elogiou bastante o cancelamento de ruído dos AirPods 4, falando que funciona muito bem. Eu achei interessante uma comparação que fizeram, que essencialmente parece que o cancelamento de ruído dos AirPods 4 é bem parecido com o dos AirPods Pro de primeira geração. Que, de novo, o pessoal fala, né, ele deixa vazar algumas coisas, mas gera um cancelamento de ruído bem legal. E pensando que você tem um cancelamento de ruído nível AirPods Pro 1 sem a pontinha de silicone, é bem bacana, porque eu sei que muita gente não curte o estilo dos AirPods Pro, não curte fone com borrachinha. Então, para essas pessoas, com certeza, entre usar o modelo que não cancela nada e um modelo que cancela alguma coisa sem ter a borrachinha, sei que muitas pessoas vão ficar felizes com esse modelo. Inclusive, o Adorno, abraço Adorno, falou que já está ansioso para testar AirPods 4 justamente por isso, que ele prefere esses fones sem borrachinha. E eu sei que é o caso de muita gente. De lado negativo, que eu vi aqui nos reviews, é que o pessoal tá bem decepcionado com bateria, porque desde que AirPods são AirPods, a Apple nunca melhorou a bateria, né? Sempre 5 horas de bateria, e parece que com a ANC cai para 4 horas, né? Eles não melhoraram para manter as 5 horas com a ANC. Então, isso eu também fico um pouco decepcionado, porque até comentei aqui, os novos Beats Solo Buds, os earbuds novos da Beats que eu até testei e recebi eles têm 18 horas de bateria nos fones, não é nem com o case, só os fones têm 18 horas. Tá que eles não têm cancelamento de ruído, mas nem os AirPods sem ANC passam de 5 horas, então eu achei que esse ano seria o ano que a Apple traria novidades em quesito bateria. Talvez ela esteja guardando isso pro Pro, né? Agora que os AirPods 4 estão mais parecidos com os AirPods Pro, talvez a diferença no futuro seja trazer mais bateria para o Pro. Mas o pessoal parece que gostou bastante. Tirando esse quesito da bateria, que eu realmente concordo que poderia ser um pouquinho melhor, o modelo barato, né, o modelo de entrada, tem um som tão legal quanto o modelo mais caro, e o modelo mais caro, sem ponta de silicone, consegue ter um cancelamento de ruído bem parecido com o dos AirPods Pro de primeira geração, que já era bem legal, já era bem superior a outras opções do mercado. Então, no geral, me parece que esses AirPods vão vender muito bem. Sem dúvida alguma. Acho que foi no review do The Verge, eles falaram uma coisa que... No ADT eu comentei que, para o público americano, a diferença de $50 entre ter cancelamento de ruído e não é uma coisa que não entrava na minha cabeça, e eu comparo assim, imagina você, por R$50 a mais, poder comprar um fone de ouvido que tem um cancelamento de ruído em relação a não, sendo que você está gastando já, sei lá, 200, né? E o Verge fala assim, a não ser que você realmente tenha uma sensitividade, aí cada pessoa tem uma condição, mas uma sensitividade a preço de que esses R$50, né, comparando aqui, vão fazer diferença, cara, vai no cancelamento, porque seus ouvidos vão agradecer. Vai ser um favor que você vai fazer pro seu conforto auditivo você ter isso aí por, entre aspas, tão pouco a mais em relação a não ter. E lendo isso, eu falei, tá, aqui é impossível a gente pensar nisso, porque é literalmente um outro grau de magnitude os preços, né? Mas por lá... E aqui eu vou repetir assim, né? Tudo bem que é muito mais caro, mas ainda assim, para quem estiver na dúvida e puder... Procura umas moedinhas lá nas almofadas do sofá, espera uns meses, 2, 3 a mais para comprar, porque o ganho de qualidade que você vai ter, a não ser que você rejeite visceralmente o cancelamento de ruído, que tem gente que também, você coloca no ouvido, eu quando comecei a usar fone com cancelamento de ruído, assim, parecia que eu tava resfriado, com aquela pressão de avião dos ouvidos, meus olhos lacrimejavam, meu corpo falava, o que tá acontecendo? Eu não sei. Meu cérebro bugava, entrava em curto-circuito e lacrimejava os olhos, de tanto que era estranho. Eu acostumei, e hoje, né, não viver sem é um exagero, mas é muito bom ter isso de um jeito tão fácil quanto é nos AirPods. Então, se você tiver oportunidade,
espreme um pouco, bastante aí a mais, porque não é barato aqui no Brasil, mas vai com cancelamento que não tem erro, você não vai se arrepender. Acho que a Apple foi bem esperta, inclusive, que é aquele lance da escadinha. Na época dos AirPods 2 versus 3, nenhum deles tinha cancelamento de ruído. O 3 ele tinha um som melhor, mas ele, né, tinha um design diferente. Só que na hora de vender, eu lembro que eu tenho alguns amigos que literalmente falaram pra mim, tipo, vou comprar AirPods. Chegou na hora, comprou o 2 mesmo, porque eu olhava pra ele e falava, tá, ele só é diferente visualmente, mas é a mesma coisa, não tem nenhum recurso muito diferente. Agora a história é outra, né? Agora tem cancelamento de ruído pra pessoa falar, tipo, quero o AirPods baratinho. Daí a Apple vai lá e fala, não, ó, por mais 50 dinheiros você leva a versão com cancelamento de ruído, que tira o som externo. Então acho que dessa vez eles acertaram no fator para convencer a pessoa a gastar mais, aumentar o ticket médio e levar a versão um pouquinho mais cara. Com certeza. E é curioso, sabe o que mais sobre tudo isso? Que os AirPods não parecem ser produtos que precisam de uma ajuda para vender. Então o fato de ela ter colocado isso nesses 4 mostra que ela tá muito mesmo querendo ir com tudo para fazer os AirPods virarem mesmo a língua franca de fones de ouvido, especialmente quando o assunto é Apple. Vi, acho que foi o Verge também comentando que sentiu falta de você não poder fazer o pareamento deles com mais de um dispositivo ao mesmo tempo, que eles chamaram de multiponto, nem sabia que chamava multiponto isso, mas eu não sei até onde no dia a dia mesmo, na maior parte das pessoas, isso faz uma grande diferença, mas tá aí, né? Por exemplo, os AirPods Pro tem isso, eu desligo porque é horrível. Você tá mexendo no iPhone, tá mexendo no Mac, ele troca sozinho o som. Até hoje é bagunçado isso, então eu desligo. Mas eu vai ter aqui. Desligo. Assim, ainda não acertaram esse tipo de heurística para fazer o negócio funcionar como deveria e não como a Apple, enfim, colocou. Vai ter link tanto para a matéria do 95Mac quanto dos reviews também. A partir de lá vocês vão nos reviews aí dos outros sites para ver mais informações sobre isso. Agora sim, para falar sobre o iOS 18, hoje sai tanto o iOS 18 quanto também o macOS Sonoma, né? Não. Como é que chama? Sequoia? Sequoia. Me confundo. Sonoma é o atual. É uma confusão mesmo esse nome. Os dois seguidos com S, bagunçou, enfim. É o Sequoia e o iOS 18. E, bom, acho que pro iOS 18 é a maior parte aqui de quem escuta vai ter mais acesso. Então pensei em perguntar pro Felipe, vale a pena instalar, assim, logo de cara? Como é que tá? Como é que vocês têm lidado com ele, especialmente nos últimos betas, que geralmente corrige mais bugs, tem coisa bugada, app de banco tá abrindo. Se você não tivesse instalado ainda, você instalaria voando? Você esperaria uns dias para ver se está tudo bem? Você não instalaria? Porque parece que, para quem não quiser instalar, a Apple até vai dar suporte de segurança por mais um tempo aí, o iOS 17. Como é que o iOS 18 te tratou ao longo aí dos últimos meses? Exatamente. Olha, testando o beta, as coisas estão bem estáveis, um dos betas mais estáveis que eu já testei. Não tive problema de compatibilidade com nenhum dos apps que eu uso. Banco, tudo ok. Rede social, Threads, Instagram, WhatsApp, tá tudo funcionando. Então acho que para grande parte das pessoas tá bem seguro já de atualizar. O macOS Sequoia também tá super estável aqui no meu Mac, nenhum problema, tá tudo. Até porque assim, a novidade do Sequoia é o iPhone Mirroring. Todo o resto de Apple Intelligence nem tá nesse beta, né? Tá no beta do 15.1. Então, sim, mudou pouca coisa, tá bem estável, acho que tá seguro de instalar. No Mac, eu trabalho com Final Cut, Slack, Photoshop, Lightroom, tá tudo funcionando também, né? Gravo a fonte já aqui há algum tempo usando o beta também, tá tudo funcionando. Então, acho que tá seguro para instalar as atualizações que vão sair hoje. Eu diria só para esperar no caso de, sei lá, alguém que realmente tem um trabalho muito específico, que de repente usa aqueles apps corporativos, apps que não são atualizados com tanta frequência. Daí, nesse caso, até a Apple já confirmou que vai lançar hoje também o iOS 17.7. Então, hoje à tarde, 2 da tarde, que deve ser o horário que a Apple vai liberar as atualizações, você vai ver lá as duas opções, iOS 17.7 e iOS 18. Aí você pode escolher ficar no 17 por mais um tempo, recebendo os patches de segurança, ou já ir para o 18 de uma vez. Se você tem um app muito específico, um app corporativo, se você usa realmente o seu iPhone para trabalho, usa na empresa, aí talvez vale instalar o 17.7, segura aí mais algumas semanas até garantir que todos os seus apps funcionam no 18, mas para grande parte das pessoas, para quem usa rede social, app de banco, tá tudo muito bem por aqui. Maravilha, a minha impressão tem sido parecida também. Teve um bug logo no comecinho que tem aquela pasta, é a pasta de apps ocultos. A pasta tá lá, protegida pelo seu Face ID e por senha, você joga os apps ali, eles não aparecem na busca, por exemplo, do iOS, e para acessar a pasta e abrir o app, você precisa validar com biometria, com senha,
e coisa assim. Os meus apps do Banco Inter, assim que saiu o iOS 18, eu joguei lá no beta, dentro da pasta, e aí o que aconteceu? Dentro do app, os botões pararam de funcionar, e quando eu tirei o app de dentro dessa pasta, eles voltaram a funcionar. Um spoiler aqui, talvez tenha a resposta disso no ADT, porque o Rambo por acaso parece que descobriu ali o que rolou. A gente vai falar sobre isso no ADT, então estejam avisadas e avisados. Se parar de funcionar botão no aplicativo, tira da pasta segura, que eles devem voltar a funcionar. Eu não chequei se esse bug foi corrigido do segundo beta pra frente, porque dinheiro é coisa séria, eu não quis arriscar de dar problema, né? Então, eu não sei. Mas hoje em dia, pra mim, o iOS 18 ele tá funcionando super liso também. Só para lembrar, né? Tem, por exemplo, a opção de você deixar os ícones onde você quiser na home e não onde você quiser seguindo o grid, mas ainda assim pular espaço, que eu usava os apps Haters antes para fazer uma coisa parecida. A parte de customização das cores mesmo, né? Eu quero que os ícones todos tenham a cor predominante verde, sei lá. Isso, pra minha sensibilidade estética, não sei como dizer, ainda tá pavoroso. Eu achava que a Apple ia melhorar o jeito de fazer o tratamento das cores até o lançamento oficial. Não, aparentemente esse era o objetivo dela, então talvez eu seja exceção e as pessoas, em geral, em comum, os muggles, vão olhar e falar, nossa, que bonito, e vão usar. Não sei. Mas isso tá lá também, vale lembrar que tem possibilidade. É engraçado que entrando aqui no site da Apple, na tela do iOS 18, na página especial, a primeira porção é só Apple Intelligence, o que é duplamente absurdo, né? Porque, primeiro, não está disponível, e segundo, não vai estar disponível em português mesmo assim, né? Mas ainda assim isso deve chegar no iOS 18.1. Então acho que o foco ele acaba sendo mesmo a parte de personalização. Bateria, isso a gente sabe, né? Você vai atualizar, vai indexar de novo as fotos, primeiros dias, plural. Não dá para usar como base, ele vai esquentar, tá melhorando, reduzindo o prazo disso, mas ainda acontece. Tem a parte de customização da central de controle também, de você poder colocar os ícones, mais ícones também onde você quiser, trocar os ícones da home, né? Aquele que hoje em dia você tem a lanterna na esquerda e eu já troquei os meus, não lembro. É lanterna na esquerda e câmera na direita, né? Na tela bloqueada você pode trocar também por diversas coisas, inclusive automações, o que é super interessante ali de tela bloqueada. Fotos eles voltaram atrás, né, numas mudanças da parte de... Tinha um carrossel junto do jeito de organizar, que eu ainda tô achando confuso. Eles tiraram o carrossel, não adiantou nada. Segue confuso pra mim, mas acho que é uma questão mesmo de costume aí pra navegar. E uma que eu tô bem curioso pra ver se o pessoal vai usar, e conforme as pessoas forem instalando o iOS 18, vai dar pra testar mais. São os efeitos de mensagem, né? Tem mais efeito, você poder botar uns pulinhos na palavra, coisas a mais divertidinhas ali, e as reações também, as mensagens não são só aquelas 5 ou 6 padrão, tem qualquer emoji, basicamente, agora você reage a uma mensagem. Muito disso parece que teria que ser notícia velha, mas chegou só agora, paciência, pelo menos agora tem no sistema. E acho que só que RCS, as operadoras brasileiras ainda têm que passar a dar suporte a isso junto do iOS 18, né? É uma coisa que já vai funcionar para o padrão. Tem uma etapa ainda que me parece que está faltando, né? Que não tem do suporte no Brasil. Exatamente, eu já vi muita gente comentando, saiu o RCS, cadê? Saiu o iOS 18 RC, né? Cadê o RCS funcionando no Brasil? Então assim, calma que são duas partes. A Apple fez a parte dela, que é colocar o suporte ao RCS, só que agora as operadoras precisam homologar esse recurso, testar, e aí lançar uma atualização da operadora para que aí sim o iPhone consiga funcionar com o RCS. E nessa versão inicial, nenhuma operadora está suportando, tá? Então, eu até conferi lá nos códigos do RC, não tem nenhuma operadora do Brasil que vai suportar o RCS nessa versão inicial que vai sair hoje para todo mundo, e no beta do 18.1 também não. Pode ser que, como as operadoras também precisam homologar o iPhone 16, e aí sempre sai uma atualização para suportar os novos iPhones. Quando eu falo atualização, não é atualização do iOS necessariamente. É uma atualização do firmware da operadora, que isso o iOS consegue baixar isso remotamente. Você vai lá em ajuste geral vai ter lá versão da operadora. Então isso o iOS baixa ali quietinho, em segundo plano, mas depende da operadora lançar esse update. Neste momento, não tem nenhuma operadora do Brasil que lançou essa atualização. Talvez com os iPhones 16, pode ser que as operadoras façam meio que tudo de uma vez, né? E já lança o firmware para o 16, aí já habilita o RCS, porque elas suportam. Para quem tem Android já funciona, então é uma questão mesmo delas homologarem isso para o iOS. Mas hoje, dia 16 de setembro,
ainda não tem como usar o RCS no iPhone aqui no Brasil. Minha expectativa é que isso vá pintar nos próximos dias mesmo. Mas quem tiver muito tempo livre, muita paciência, cutuca a operadora. Vamos ver se agora a gente faz spam com ela, pra ver se elas adotam isso mais rápido, provar do próprio veneno, vamos ver se faz alguma diferença. Não vai fazer, mas se faz alguma diferença, vai estar aí. E bom, o macOS também saiu hoje. Esse eu tô muito curioso, muito ansioso para instalar, porque eu não instalei o beta aqui na minha máquina, porque é a máquina, não é de teste, e se desse errado, ia dar muito errado numa máquina que não pode dar errado. Então, o que eu vou fazer vai ser até segurar um pouquinho, esperar o pessoal atualizar ao longo do dia. Eu acho, tá? Treino é treino, jogo é jogo, mas eu acho que ao longo da semana eu vou instalar. Não vai ser hoje, não. Porque no macOS também vai ser adiado o lançamento da Apple Intelligence ou não? Pro macOS já tá lá. A partir de hoje dá pra usar o Resumator, algumas dessas coisas todas. Nada. Tudo, já tem o macOS 15.1 beta que também vai sair em outubro. Então assim, nada do que vai sair hoje tem Apple Intelligence. Tá, então não vou instalar essa semana, vou esperar a próxima versão final. Uma coisa que eu não tô precisando é dor de cabeça, literalmente nesse caso, eu troco de nada ou de quase nada. A minha maior decepção foi o tvOS, porque eu não coloquei beta, porque a Apple TV não tem como restaurar, né? Se der pau, lamento. Daí agora saiu a versão RC, eu instalei nas TVs aqui de casa, aí eu falei, deixa eu ver o protetor de tela do Snoopy. Não tem. Nope. Deixa eu ver que agora tem o suporte lá, acho que 21:9, que o aspect ratio de projetor. Deixa eu testar. Não tem. A única novidade que eu vi que tem nesse beta é aquele insight que quando você tá assistindo a Apple TV Plus, ele mostra lá, o ator na cena é tal, a música tocando é tal. Agora, protetor de tela novo. Não tem suporte a projetor. Metade do que foi anunciado no tvOS não tem. Aí eu fiquei tipo, gente, não deu tempo de fazer? O que aconteceu, né? Então, as atualizações estão meio que assim, né? Que é o grande chamariz do iOS e do macOS, que é o Apple Intelligence, só em outubro mesmo. E aí, no caso de tvOS, tem nada novo. Mas hoje, às 14 horas, tá aí atualizações, muitas atualizações, pra galera caçar aí as novidades disponíveis. Maravilha. É claro que a gente quer saber de vocês, o que vocês vão achar também. Se vocês pegarem algum bug aí que vocês achem que é importante, que pode ajudar mais gente, talvez impedir de passar por um problema, gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer, é claro, a vocês que deixam os reviews, as avaliações, que escutam principalmente a fonte e também que recomendam, ajudam aqui o podcast a chegar cada vez mais longe, a Gorilla Shield e ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, e a você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a fazer sentido e entender o que tá rolando lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto, lá no Instagram e no Threads. Boa, para falar comigo, MVC Mendes, nessas redes também eu apresento por aqui o Área de Trabalho e o Área de Transferência, apresento para a Lura o IA Sob Controle e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre o último iPhone Pro e por que eu acho que o iPhone Plus e os iPhones 16 desse ano são voltados para quem compraria, mas não estava muito afim de gastar muito dinheiro com o iPhone Pro, link na descrição. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima!